Graça e paz, amados. Aqui é a Karina Ramos, do Ministério Vida. Uma alegria estar com vocês mais uma vez. Nós estamos fazendo a leitura dos Evangelhos. Nós terminamos ontem o livro de Mateus, que foi comigo, né? Eu fiz esse áudio, eu gravei esse áudio. E hoje estamos iniciando o livro de Marcos. Então, se você não leu ainda o capítulo do dia, você lê aí o capítulo 1. Aperta uma pausa no meu áudio e depois você volta aqui, tá bom? Combinado? Então, hoje eu quero trazer para vocês aqui uma passagem bem conhecida a respeito do período ali que Jesus foi tentado no deserto. É uma passagem que eu tenho uma vivência particular com ela, assim. Deus já me deu essa passagem algumas vezes e recentemente de novo. E eu quero ler com vocês apenas a parte A do versículo 13. Depois já vamos voltar e vamos ler um pedaço um pouquinho mais longo para poder eu explicar aqui. Mas eu queria só mencionar aqui a parte A do versículo 13. Está escrito assim: ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Esse é o versículo-chave, né? Ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. No contexto aqui, era o contexto do batismo e a tentação de Jesus. Né? Aí no 9, eu vou ler agora do 9 ao 12, só para a gente entender. Eu vou ler o contexto inteiro, né, do 9 ao 13, para poder a gente entender. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Logo após isso, né, depois que isso aconteceu, o Espírito o impeliu, o levou para o deserto. Aí a parte que a gente leu, que é o versículo-chave, a parte A aqui do 13, ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. A conclusão estava com animais selvagens e os anjos o serviam. Essa passagem ela é muito interessante porque em Mateus ela dá a entender que Jesus ficou 40 dias no deserto e só no final dos 40 dias que ele foi tentado, quando ele teve fome. Só que eu estava aqui pesquisando e... vamos ver aqui em outras... quer ver? Em Mateus não dá a entender, né? Em Mateus diz: Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo e depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse... Parece que ele ficou 40 dias ali só andando no deserto com fome, sem ser tentado, e que só depois de 40 dias que ele foi tentado, porque estava com fome. Só que aqui em Marcos diz que ele passou, que ele esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Então é diferente, né? E daí eu fui ver em Lucas, falei, vamos tirar a prova dos 9. Eu fui ver em Lucas, e em Lucas está assim, durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. Ele ficou no deserto durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. Ou seja, significa que Jesus, a Bíblia aqui traz a conversa ali que ele teve com Satanás, né? Mas significa que ele passou os 40 dias sendo tentado. Porque a palavra não diz que Jesus foi tentado em todas as coisas e nunca pecou? Então, assim, a gente é uma conjectura, né? Não estou dizendo que foi. Mas é uma suposição de que Jesus sofreu outras tentações ali, né? Porque a Bíblia não relata todas as tentações que Jesus sofreu, mas diz que ele foi tentado em todas as coisas, sem pecado. Mas a gente só vê Jesus sendo tentado 3 vezes ali, né, na passagem. Eu acredito que se fosse escrever tudo que aconteceu nos 40 dias, não cabia nos livros, né? Não ia ter como, né? Ia ser umas 300 Bíblias, né? Se fosse detalhar cada coisinha que aconteceu nos mínimos detalhes, né, não teria espaço no mundo, né, para tanto livro, tanta Bíblia.
Então eu acredito que realmente Jesus passou ali 40 dias sendo tentado, porque senão não estaria assim na Bíblia, né? Não estaria escrito assim. Aqui em Marcos, em Lucas, né? Eu não cheguei a ver João. Essa passagem que eu li foi na NVI, Nova Versão Internacional, que é a versão que a gente usa sempre. E como a gente está fazendo também a leitura, o acompanhamento aqui na Amplificada, eu quero ler com vocês o versículo 13 também na Amplificada. Deixa eu só achar aqui, Marcos. Cadê? Aqui. Aí fala assim na Amplificada. Ele esteve ali no deserto, lugar ermo, durante 40 dias, sendo tentado todo o tempo por Satanás. Quer dizer, aqui na Amplificada fica ainda mais claro, né? Português claríssimo, que ele passou ali realmente 40 dias sendo tentado. Daí eu te pergunto, como assim ficar 40 dias sendo tentado, gente? A gente sofre a tentaçãozinha aí de 2, 3 dias, não tá aguentando. Tá pedindo socorro, desesperado para Deus. Agora imagina uma semana sendo tentado. Agora imagina aí 10 dias, várias tentações assim, seguidas, em 10 dias. Agora imagina aí 15 dias. Agora imagina 40 dias sendo tentado em todas as coisas, sem pecar. Isso foi o que aconteceu com Jesus. Né? E é interessante que a palavra tentação, deixa eu só pegar aqui, a palavra tentado no caso, né? Opa, peguei a palavra errada. A gente sempre faz uma comparação com os originais, né, grego ou hebraico, se estiver lendo o Velho Testamento. A gente usa o léxico de Strong, é um léxico de grego. E essa palavra tentado, no original grego, é peirazo, que significa tentar para ver se algo pode ser feito, tentar, esforçar, fazer uma experiência com um teste, fazer um teste com o propósito de apurar o que uma pessoa pensa ou como se comporta, seja no bom sentido ou no mau sentido. Testar maliciosamente, pôr à prova seus sentimentos ou julgamentos com astúcia. Tentar ou testar a fé de alguém, virtude e caráter pela incitação ao pecado. Instigar ao pecado. Aí você pensa, né? O que é pecado, né? Pecado é errar o alvo, né? Então, quando a gente pensa em pecado, a gente tem 1 milhão de tipos e formas, né, de pecado, né? Então, quando a gente pensa que Jesus foi tentado de todas as formas, várias coisas devem ter acontecido com ele. Tanto que a gente vê que a tentação dele aqui, a principal, quando a gente vai ler em Mateus, deixa eu só voltar aqui no versículo. Quando a gente lê em Mateus, o diabo fala para ele, né? Se és o filho de Deus, quer dizer, essa é uma espécie de tentação. Porque quando a gente pensa em tentação, a gente pensa assim, sei lá, vai me tentar roubar, vai me tentar fazer cair em pornografia, vai me tentar fazer eu falar palavrão, no meu caso que vim do Rio, palavrão é uma coisa normal no Rio, né? Para mim foi bem difícil. Era bem comum palavrão lá. Então a gente pensa em coisas assim mais abruptas, né? Mas não, a tentação pode ser coisas simples, vai te tentar fazer uma brincadeira onde você vai mentir de brincadeira, né? Eu estava até conversando com a minha mãe essa semana, né? A gente fazia uma brincadeira, eu e ela, é uma brincadeira que a gente fala, sabe quem perguntou por você? Aí ela falava, não sei quem. Aí eu falava, Jacó, quer dizer, uma brincadeira que a gente estava mentindo, né? Preciso te contar. Aí ela vinha me pegar eu de volta, preciso te contar uma novidade. Aí eu, sério, mãe, o que aconteceu? Jacó bateu aqui na porta. Mas bobeira, assim, sabe? Coisa de mãe e filho. Mas daí eu conversei com ela e ela já tinha... Eu sonhei com ela, gente, falando que isso era pecado, olha só. E Deus usa, né? E daí eu fui conversar sobre isso com ela falou, filha, eu já tinha pensado sobre isso mesmo, mas como você nunca falou nada, aí eu falei, nossa, você vê o exemplo, né? Eu sou um exemplo, a minha mãe, né?
E ela é um exemplo para mim, né? A gente estava brincando, mas sem se dar conta de que era um pecado, porque estava brincando de mentir. Então, é uma tentação. Eu que sou muito brincalhona, eu sou tentado o tempo todo a dar susto nas pessoas, a ligar e passar trote para a família, né? Eu ligar para os pais da Cátia e falar: oi, aqui é do banco, fulano. Eu já fiz isso muitas vezes, gente, pedindo perdão em público. Por eu ser muito brincalhona, mas existe um provérbio, depois eu vou pesquisar certinho, acho que eu vou até colocar aqui na parte de baixo aqui do vídeo, esse provérbio, que fala que a gente não pode mentir para alguém e falar que estava brincando, que isso é um pecado, né? Então, voltando aqui ao assunto da tentação, então a tentação pode ser várias coisas, né? Aqui no caso de Jesus, a primeira foi: se tu és o filho de Deus, como diz ali em Mateus, né? Quer dizer, tentou a identidade de Jesus. Então, assim, existem N possibilidades de tentações. E será que a gente está realmente pronto? Eu acho que perfeito, né? A palavra diz que a gente é perfeito, né? Mas perfeito no sentido de nunca errar, nunca pecar, acho que vai ser só no céu. Mas será que a gente estaria em condições hoje de passar 40 dias sendo tentado? Pensa um pouquinho aí enquanto eu bebo água. Mas Jesus passou. Aí você pode falar assim para mim: ah, Karina, mas Jesus é Jesus, né? É o Filho de Deus. Tá bom, mas eu e você também somos filhos de Deus. E a palavra diz que se nós crêssemos, nós faríamos as obras que Jesus fez e outras ainda maiores que essa. Quer dizer, então nós temos sim condições de passar 40 dias sendo tentado. Meu Deus, que isso não aconteça comigo, Senhor. Eu estou até orando. Já pensou, eu estou aqui pregando, aí eu passo 40 dias sumida. O que houve, irmã Karina? Ai, passei 40 dias sendo tentada. Ai, meu Deus, misericórdia, né, irmãos? A gente não quer passar por isso, mas assim, acontece, né? E muitas das vezes é para provar nossa fé, para testar nossa fé, né? E para a gente poder dar prova também no mundo espiritual de que nós somos filhos de Deus, né? Então, o que Jesus fez ali? Jesus combateu ali em Mateus, ele combateu com a palavra de Deus, né? E é o que a gente deve fazer também, né? Aqui em Marcos, a gente está em Marcos, né? Eu estou citando Mateus porque, assim, a gente vai ver muitas passagens repetidas, né? Como a gente está estudando os evangelhos, passagens que tem nos 3 evangelhos, os primeiros aqui são muito repetidos, que é Mateus, Marcos e Lucas. João é bem diferente. Então eu vou acabar fazendo, quando for eu que estiver pregando aqui, eu vou acabar fazendo, acredito que a Cátia também, essa comparação com o que foi falado em Mateus, o que foi falado em Lucas. Então aqui eu queria focar nessa parte de que ele esteve ali 40 dias sendo tentado, né? E para a gente poder analisar, será que eu estou fazendo o que para conseguir vencer as tentações? Porque assim, se Jesus não conhecesse a palavra, claro, era Jesus, né? Claro que ele conhecia a palavra, mas eu e você, se eu não conheço a palavra, como é que eu vou poder rebater para o diabo e falar: não, mas também está escrito assim, assim, assim. Mas também está escrito assim, assim, assado. Se eu não conheço a palavra, eu não posso rebater. O diabo vai falar: ah, não, você precisa dessa promoção no trabalho, não tem problema. Aqui você faz um negocinho assim, você conta uma mentirinha aqui, não tem nada demais, todo mundo está fazendo. E daí você não conhece a palavra, não conhece a palavra que diz que quem mente é filho do diabo, você vai lá: não, uma mentirinha só não faz mal, né? Não vou prejudicar ninguém. Você vai lá e faz, porque você não conhece a palavra. Então, eu gostaria de conduzir esse áudio aqui, estou terminando já. Gostaria de conduzir para que a gente pudesse realmente se esmerar em ter um relacionamento com a palavra de Deus, porque não tem como vencer tentação se nós não conhecermos a palavra. Como é que eu vou rebater uma investida do inferno contra a minha vida se eu não conheço a palavra? Muitas das vezes a gente é tentado a não ter fé, né? Ah, não vai acontecer, ah, isso vai dar errado. A gente é tentado a desacreditar. Uma coisa que eu jamais achei que eu fosse ser tentada na vida
era se Jesus, se Deus realmente existe. Eu falei, isso, ó, brinquei ainda. Eu falei, isso aí jamais, eu nunca vou duvidar. E eu passei uma tentação um tempo atrás, que eu passei mais uma luta tão grande que eu pensei, gente, será que Deus existe mesmo? Será que eu não fui enganada, não? Claro, né, que a gente no desespero ali na hora, né, mas depois o Espírito Santo vem, acalenta o coração, fala com a gente, né, minha filha, eu tô aqui, né, só falta aparecer um anjinho com as asinhas voando, a gente entende, né, que é claro, evidente que ele existe. Mas assim, acontece, né, da gente ser tentado em coisas que a gente nem imagina. Por isso que eu nem gosto de brincar com isso. Isso aí nunca vou ser tentada com isso. Eu prefiro ficar aqui na minha rotina linda e maravilhosa aqui com Deus, né? Oração, leitura da palavra, louvor, né? Conhecendo a palavra, né? A gente lê e nunca conhece tudo, porque a palavra ela se renova, mas a gente precisa ter essa vivência com a palavra para que a gente consiga, se em algum momento a gente passar aí 5, 10, 15, 20 dias sendo tentado, a gente precisa conseguir rebater as investidas do inferno com a palavra de Deus, né? Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Então é isso que eu queria falar hoje para vocês, amados. Eu espero que nós possamos realmente nos dedicar a estudar a palavra de Deus para que a gente consiga realmente resistir às tentações, né? E eu imagino que muitas pessoas estão vivendo desertos, né? E ninguém gosta de viver deserto, né? Eu lembro que uma época eu ia terminar o áudio, estou falando de novo. Ó. Eu lembro que uma época minha mãe passou uma luta tão grande na vida dela, mas tão grande, um período assim tão tumultuado, e todo mundo falava para ela assim lá no Rio isso, quando eu estava lá no Rio. Não, porque você está vivendo num deserto, vivendo num deserto. E um dia ela falou para mim, falou assim, filha, o próximo crente, e ela era recém-convertida, próximo crente que chegar aqui em casa e falar que eu estou vivendo um deserto, eu vou botar um punhadinho de areia de praia no bolso, vou tascar na pessoa. Só pra gente rir um pouco. Mas realmente é complicado quando a gente está no deserto, né? O mais complicado ainda é quando o Espírito Santo leva a gente pro deserto, né? Porque essa aí é uma ministração para um outro momento, né? Porque tem muitas das vezes o Espírito Santo nos leva ao deserto, algumas vezes é o diabo que nos conduz ao deserto, e outras vezes somos nós mesmos que vamos lá com as nossas próprias perninhas pegar vento, né? Pegar o problema com as nossas próprias mãos. Opa, isso aqui é pra mim. A gente tá aqui em paz. Minha vida tá muito tranquila, vou pegar um probleminha aqui. Mas é isso, amados. Vamos intensificar o nosso estudo na palavra aqui Estamos fazendo aí, né, a leitura dos evangelhos, vamos aí. Eu sei que muitas das vezes a gente começa, Mateus, estou feliz, pá, Marcos, pá. Quando chega lá no meio, lá em Coríntios, já tá meio desanimado. Chegou lá em. Quando chega em Coríntios, tá, gente? Aí passou Coríntios, aí você já, né? Aí chegou em Efésios, você não terminou. Muitas pessoas dizem que começam a fazer aí, né, os estudos e não conseguem terminar. Outras já dizem que vão até o fim e o pessoal está sendo muito edificado. Não porque nós estamos pregando, né, mas porque a pessoa está lendo a palavra. Né? A gente é edificado e a gente está se fortalecendo quando a gente lê a palavra. Então é isso, falei pra caramba hoje. Vamos orar para que Deus nos fortaleça, né? E para que a gente não viva 40 dias sendo tentado, porque ninguém merece isso. Vamos orar. Pai, eu quero, nesse momento, Pai, colocar a vida de cada um dos meus irmãos que está me ouvindo nessa hora, Pai, diante do Senhor, Pai. Te pedindo, Pai, que dê a cada um de nós, Senhor, as armas corretas para lutar, Senhor. Que nós possamos, Pai, nos dedicar, Senhor, a conhecer-te, Pai. A te conhecer e a prosseguir em te conhecer, Pai. Para que possamos vencer, Pai, qualquer tipo de tentativa do inferno contra as nossas vidas, para que possamos vencer as provações, as tentações, Pai. Que nós possamos nos dedicar, Pai, a conhecer a Tua palavra, Senhor. Para que possamos rebater, Pai, as mentiras que o inimigo tem lançado, Pai, contra as nossas vidas, Pai. Essas mentiras, Pai, que o inimigo tem lançado na mente de cada um dos meus amados irmãos, Senhor. Que eles possam conseguir rebater, Pai, pelo poder da Tua palavra, Senhor. E para isso, Senhor, eles precisam conhecer a Tua palavra, Senhor. Então eu te peço, Pai,
Que nesse dia, Senhor, cresça uma vontade, Senhor, um fogo no coração deles, Pai, para que eles se voltem para a Tua palavra, Senhor, para que eles desejem ardentemente te conhecer e conhecer a Tua palavra, Pai, para que eles possam resistir firmes, Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço nesse dia, Pai. Amém. Amados, amanhã Marcos, 2, não sei se serei eu ou a Catiane, mas é isso. Espero que vocês tenham sido edificados. Fiquem na paz do Senhor. Um grande abraço.